Cada vez mais os consumidores exigem alimentos seguros e de qualidade, provenientes de uma agricultura sustentável e que tenha um menor impacto nos recursos naturais. Já os produtores ambicionam que o seu trabalho se traduza num rendimento justo, que lhes garanta qualidade de vida. Estas preocupações exigem a valorização dos métodos de produção que acompanhem os ciclos naturais de crescimento das culturas, que utilizem de forma harmoniosa os recursos e que aumentem o contributo da atividade agrícola para o desenvolvimento dos territórios. É assim urgente o apoio à manutenção e revitalização da agricultura de base familiar e à promoção de práticas agroecológicas. Em Portugal temos um grande conjunto de agricultores que trabalham maioritariamente centrados na sua família e na produção para a sua família, mas também para o mercado. Agricultores normalmente de pequena dimensão, mas que podem também ser de maior dimensão e que representam 90% dos nossos agricultores. Está essencialmente associado a agricultores que não são empresários e que utilizam maioritariamente mão de obra familiar e que uma parte da produção é para consumo próprio. A sua importância é sobretudo pela enorme quantidade de agricultores familiares que temos, que são mais de 90% dos nossos agricultores, ocupam mais de metade do nosso território, em particular no norte, e desempenham um conjunto de funções que vai muito para além da produção de alimentos e que se relacionam com a manutenção da biodiversidade, a preservação das sementes, o trabalho agrícola, enfim, uma riqueza grande. A criação do Estatuto de Agricultura Familiar respondeu ao repto lançado pelo Parlamento Europeu para que os Estados-membros tomassem as medidas adequadas para valorizar a agricultura familiar no âmbito da Política Agrícola Comum, a PAC. Portugal, no contexto das relações internacionais que tem, em particular com os países da CPLP, decidiu dar relevância a estes agricultores familiares e criou o Estatuto da Agricultura Familiar para lhes dar o reconhecimento daquele que é o seu devido valor. Esse estatuto, no contexto da União Europeia, existe apenas em Portugal, permite criar medidas diferenciadoras que valorizam a agricultura familiar e que permitem mantê-la, em comparação com uma agricultura mais empresarial, que está mais habituada e mais preparada para ter apoios específicos. No entanto, o impacto não tem sido muito grande, porque a forma como estamos a aplicar, os requisitos que estabelecemos para que os agricultores possam receber este estatuto, acabam por impedir que a maioria destes agricultores consiga aceder ao estatuto. O que significa que apenas há uns poucos milhares de agricultores, que andarão ali entre os 2 e os 3 mil agricultores que têm o estatuto, o que significa que o impacto desta medida não está a ser aquele que, quando se desenhou o estatuto, se pensou. A detenção do título de reconhecimento do Estatuto de Agricultura Familiar tem associado um conjunto de direitos. Porém, em 2025, ainda nem todos estão regulamentados ou implementados. Existe ainda um caminho a percorrer até que este estatuto tenha a expressão reconhecida pelos agricultores familiares. É necessário densificar medidas, introduzir ajustes, criar novos direitos e definir mecanismos de monitorização e avaliação de resultados. Um dos fatores que está a dificultar a adesão dos agricultores ao Estatuto da Agricultura Familiar é a restrição ao nível do rendimento dos agricultores para o acesso ao mesmo, o que significa que quando o agricultor tem um rendimento um pouco maior, porque já está no mercado, porque já tem uma dimensão maior da sua exploração, não consegue ter o estatuto. Então estamos a inibir uma grande maioria destes agricultores de poderem beneficiar daquilo que é este reconhecimento pelo seu devido valor. A agricultura familiar é normalmente associada a práticas agroecológicas, respeitadoras do ambiente, baseadas em sistemas produtivos tradicionais, ancorados em conhecimentos e técnicas que refletem o funcionamento dos ecossistemas, que preservam produtos alimentares tradicionais, espécies, raças, variedades e sementes autóctones e produzem alimentos de qualidade. A agricultura familiar é, por natureza, um sistema agroecológico, porque se centra muito no agricultor
tem um pensamento muito sistémico, pensado a partir do agricultor e nas relações que ele estabelece para a produção de alimentos, mas também para a conservação da natureza, da paisagem, para o apoio à família, para a vida em comunidade, para o trabalho coletivo, e tudo isto são pilares essenciais da agroecologia, que vendemos para o turismo e que tem também um grande impacto económico a nível nacional. As pessoas envolvidas na agricultura familiar devem beneficiar das potencialidades das diversas formas de produção sustentável, orientadas pelos princípios da agroecologia, de modo a valorizar os produtos, aumentar os rendimentos e, simultaneamente, reduzir a pegada ecológica. A agroecologia, em primeiro lugar, é uma visão ancestral do homem tentar resolver os seus problemas, nomeadamente obter os recursos que precisa, alimento e outras coisas, de uma forma que não colida com o funcionamento original dos ecossistemas, da vida, da natureza. É também uma ciência, porque ela, de alguma maneira, integra a ecologia, que é a ciência que estuda o funcionamento do nosso planeta, da vida, dos ecossistemas, com a agronomia. A agronomia é exatamente a ciência que foi criada pelo homem para poder interagir com a natureza, lá está, para podermos comer. E também integra de uma forma muito interessante aquilo que nós chamamos as ciências sociais. Portanto, é uma fusão de três ciências, mas também não deixa de ser uma terceira coisa muito importante, que é um movimento social. Há muita gente que se revê nesta visão. Porquê é que isto é importante e como é que se traduz numa exploração agrícola? Na verdade, a agricultura convencional é um assalto, é um roubo, no meu entender, ao sistema natural. Não estou a dizer com isso que tenha apenas questões pejorativas, é evidente que foi o melhor que nós conseguimos para obter, por exemplo, comida, mas nós temos duas formas, digamos assim, conceptuais de poder resolver esse problema. Impondo as nossas regras, isso implica, normalmente na agricultura convencional, nós termos o domínio e, portanto, de reduzirmos variáveis, e o que fazemos não são verdadeiramente ecossistemas, são fábricas com sistemas biológicos. Há uma outra via, que é a ideia de nós imitarmos o funcionamento da natureza, trabalharmos potenciando essa natureza, por exemplo, através da domesticação. Isso é a agroecologia. Um dos princípios da agroecologia é a garantia da soberania alimentar, definido como o direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente apropriados, produzidos em métodos ecologicamente corretos e sustentáveis, e o seu direito a definir os seus próprios sistemas alimentares e agrícolas. As fórmulas de neocolonização, no meu entender, fazem-se essencialmente através do controle da comida. Um povo, uma sociedade, uma região, um país que não tenha a capacidade de produzir os bens básicos necessários para a sua população está dependente. E esta dependência interessa a muitos e, portanto, nós temos que perceber que a globalização é essencialmente uma ferramenta de dependência nesta forma e que nós devíamos, pelo menos, equilibrá-la com fórmulas de soberania alimentar, ou seja, de capacidade de produção destes recursos básicos vitais autonomamente, e para isso temos que ter ecossistemas a funcionar, ou então temos que ter fábricas de adubo, fábricas de pesticidas, que, como nós sabemos, até por uma série de questões de como desenvolvemos a tecnologia ou como não a partilhamos, estão absolutamente concentradas nas mãos de alguns. Nós devemos perceber que, se não tivermos no local o mínimo de autonomia, o mínimo de soberania, nós vamos ter dependência, e isso não é interessante, como nós estamos a perceber no mundo em que estamos sem recursos, cada vez com mais gente a consumir de uma forma absolutamente alienada da realidade, a única espécie que não atende aos recursos quando pensa em multiplicar-se. A estratégia do prado ao prato, parte do Pacto Ecológico Europeu, pretende criar sistemas alimentares justos, saudáveis e ecológicos e coloca o enfoque no papel das pequenas explorações agrícolas e na criação de cadeias curtas de abastecimento.
As agroflorestas são uma expressão prática da agroecologia, que estão a ganhar relevância devido ao seu potencial para transformar a resiliência dos sistemas agrícolas e alimentares, em particular em condições extremas. As agroflorestas são uma expressão, eu diria que são a máxima expressão da agroecologia. São sistemas, ecossistemas, mas desenhados e geridos em cogestão pelo homem. Não podemos dizer que são só nós, porque a partir do momento em que são sistemas, são vários elementos lá a trabalhar, são muito mais outros elementos do que nós próprios, mas nós estamos ativamente a co-gerir o sistema com todos os outros irmãos, digamos assim, e é importante percebermos que aí são essencialmente selvagens ou as primeiras domesticações. Portanto, uma agrofloresta, eu diria também que é o princípio de potenciar ao máximo a fotossíntese nos modelos de obtenção de recursos humanos. Um dos problemas da agricultura convencional é que ela não realiza que a fotossíntese é seguramente o único milagre que nós tivemos neste planeta e, portanto, qualquer espaço, qualquer atividade do homem que não tenha como prioridade a fotossíntese é seguramente um tiro nos pés e, portanto, eu diria que a agrofloresta não é mais também do combinar árvores com plantas, com animais, com jardins, com produção, com beleza, aqui um conceito muito mais holístico do que propriamente a visão produtivista da nossa agricultura. Apesar de não existirem no PEPAC, no continente, apoios específicos dirigidos à agricultura familiar e à agroecologia, os produtores podem beneficiar de várias medidas e intervenções, nomeadamente as que têm como objetivo contribuir para sistemas de produção mais sustentáveis. No âmbito do LEADER, destacam-se apoios aos pequenos investimentos na exploração agrícola que visam a melhoria das condições de produção. Nestes apoios, o Estatuto de Agricultura Familiar é um dos critérios de seleção das candidaturas.